Oi, pessoal, tudo bem? Vocês vão perceber que a minha imagem está mais escura, vou tentar deixar mais clarinha só para falar com vocês agora no comecinho. Eu vou utilizar o Data Show, portanto, o foco da câmera vai estar lá na parede, então a minha imagem vai ficar escura. Só uma explicação, caso vocês achem estranho eu não estar aparecendo tanto, tá bom? Pessoal, vocês também irão perceber que eu estou utilizando imagens e informações da apostila. São trechos e recortes da apostila que eu preferi colocar ali para que ficasse mais fácil de vocês estarem acompanhando no material de vocês, se localizando, fazendo a releitura, né? Acho que ficaria mais fácil desta forma do que de repente estar falando sobre várias coisas relacionadas ao assunto, mas aí, né, são informações soltas ali, muito mais fácil de se perder, né? Então, acompanhando ali pelo material fica mais fácil. Se você não tem essa apostila ainda, isso não vai te prejudicar, muito pelo contrário, vai te ajudar, você terá uma noção do que nós estamos falando, e assim que você tenha o seu material em mãos, você poderá constatar ali o que já foi visto, fazer a releitura, preencher aquilo que não foi preenchido, e qualquer dificuldade que vocês tenham, pessoal, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Eu vou focar lá atrás, e aí a página 2, os ambientes da Terra, nós podemos observar ali gorilas, né? E aí tem um textinho ali falando um pouquinho sobre isso. As florestas tropicais estão em diferentes locais do mundo. Nelas há uma grande variedade de seres vivos. Na imagem acima é possível observar alguns gorilas no ambiente natural deles, isto é, algumas florestas tropicais do continente africano. Esses animais estão ameaçados de extinção por causa da caça e principalmente pela destruição do seu habitat. Vejam, pessoal, que coisa triste, né? É mais um exemplo de ser vivo que sofre por conta da ação antrópica, da ação do homem. Como o homem influencia de forma negativa no meio ambiente, né, gente? Se a gente parar para pensar aqui, a maioria das coisas que acontecem de ruim na natureza são causadas pelo homem. Então, serve de reflexão para que a gente pense, né, o que eu estou fazendo enquanto ser humano para a natureza. Eu estou prejudicando, eu estou contribuindo de alguma forma, tá? E aí, conhecendo um pouquinho sobre a natureza, a gente acaba promovendo educação ambiental. Vocês vão levar essas informações para outras pessoas e desta forma, né, conscientizá-las dos prejuízos e dos impactos que eventualmente possam estar causando a natureza, tá? E a número 1 diz o seguinte: com a destruição da floresta onde os gorilas vivem, eles poderiam se mudar para outra floresta, em outro local, e assim garantir a sua sobrevivência? Vejam essa palavra, gente, garantir. Pode ser que durante um tempo ele sobreviva, mas será que em qualquer lugar que eu coloque ele lá, ele vai sobreviver? Ele vai garantir a sua sobrevivência? A resposta é não, né? Então imagine eu colocar um gorila como esse, por exemplo, tá, em um local com neve. Ou então eu trazer um urso polar para esse local aqui. Obviamente eles não sobreviveriam, né? Mas existem algumas espécies, tá? Como por exemplo o Acatina fúlica, que é um caramujo africano. Esse caramujo ele não é do Brasil, ele foi trazido para cá, é uma espécie exótica, invasora, porém é uma espécie que se adaptou muito bem, tá? Então é uma exceção, mas a grande maioria não tem como a gente garantir a sobrevivência de um animal quando a gente tira ele do local onde ele ocorre e coloca ele em outro local. 2. Quais características podem diferenciar as florestas presentes em diferentes locais do mundo? Principalmente, gente, as características abióticas ali, né? Temperatura, o clima, a quantidade de água disponível, tudo isso influencia, tá? E aí, pessoal, vou pedir para que vocês acompanhem comigo. Estarei passando aqui o slide. Aqui nós temos uma imagem, é a mesma imagem que vocês têm lá no material de vocês, na página 3. E aí, a gente pode refletir um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, o planeta Terra apresenta ambientes diferentes e cada um deles tem características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal, diversidade de animais, tipos de solo, tá? E nesses ambientes, os seres vivos, fatores bióticos, interagem com os fatores abióticos que nós já vimos nas aulas passadas. Fatores bióticos, seres vivos, fatores abióticos aí, a temperatura, a umidade, tá? Então, o conjunto de fatores
abióticos interagindo com seres bióticos constituem um ecossistema. E existem vários ecossistemas aquáticos e terrestres, tá, no planeta. O conjunto de todos esses ecossistemas formam a biosfera, tá, gente? Então, todos esses ecossistemas, todas essas formas de vida aí ao redor do nosso globo terrestre constituem a biosfera, que é um exemplo de ecossistema, tá? E aí vocês aprenderam sobre as relações ecológicas na aula passada. Aqui nós temos um exemplo de comunidade, né? Então são macacos aí de espécies diferentes, tá? Um conjunto de macacos do mesmo gênero e um indivíduo ali, a espécie, tá? Então isso vocês viram lá na aula passada, tá? E aí, gente, um conjunto, né, de ecossistemas ali que apresentam semelhanças no clima, vegetação, solo, tá? São agrupados em biomas. Pode-se determinar que um bioma é uma grande área formada por complexos de ecossistemas. Tá, pessoal? E tudo isso que nós falamos agora anteriormente, o clima, a vegetação, tá? Tudo isso influencia diretamente nas espécies de seres vivos que ocorrem lá. E aí, gente, de acordo com o clima, fauna, flora típicas, os biomas terrestres são classificados em... Vou colocar aqui todos eles para vocês, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, eu vou mostrar as principais características, tá? Então, estão divididos em floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campo, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga, tundra e ecossistemas aquáticos, tá, pessoal? Que podem ser ducícolas ou marinhos. E aí, óbvio que vocês não vão conseguir enxergar bem aqui pelo que eu estou mostrando, mas essa mesma imagem eu coloquei aqui só para lembrar, para que vocês acompanhem onde estamos ali. Está na página 4, tá, pessoal? Então aqui nós temos as legendas, né? Separadas, a legenda ela tá separando aqui os diferentes biomas por cor. E aí a gente consegue ver, por exemplo, aqui em amarelo nós temos o deserto subtropical. Então a gente sabe aqui onde esses biomas ocorrem, tá? Então um outro exemplo aqui, por exemplo, quer ver? Aqui em marrom, ó, a savana, por exemplo, tá? Então aqui, savanas, né, ou cerrados. Nós temos cerrado aqui no Brasil, tá, gente? Depois, quando a gente estiver falando mais sobre os biomas brasileiros, eu vou falar mais sobre isso, tá? Agora é mais um apanhado geral mesmo. E quais são as características da floresta pluvial tropical? Pessoal, não tem nenhuma informação a mais aqui que não esteja na apostila, tá? Aqui, na verdade, é uma síntese, são recortes das principais informações. Vocês podem estar acompanhando e fazendo a leitura depois na íntegra da apostila e circulando as principais informações, os principais aspectos. Então, um exemplo de floresta pluvial tropical é a floresta amazônica, tá? As florestas da região central do continente africano e da América Central. Quais são as principais características, até pelo nome, né? Pluvial tropical? Lembra, eu já usei várias vezes o termo índice pluviométrico, né? Então, pluvial vem de chuva, apresenta altos índices de chuva. O clima é quente e úmido. E, portanto, né, graças a essas características, é um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. Árvores de grande porte, folhas geralmente grandes, raízes pouco profundas. Por que folhas grandes, gente? Vocês sabem que os vegetais transpiram, eliminam água. Então, se tem bastante água disponível no ambiente, esse vegetal ele não precisa armazenar tanta água. Então, ele transpira, né? Elimina água pela superfície das folhas. Diferente, por exemplo, dos cactos, que estão adaptados para reter a água no caule, né? Então, são árvores grandes, vegetação com folhas grandes, né? Raízes pouco profundas. Por que pouco profunda, gente? Vamos pensar aqui na característica do ambiente. Se é um local bem úmido, essas raízes não precisam buscar essa água dos lençóis freáticos ali, tá?
Então, o que acontece? As raízes são mais superficiais porque tem uma quantidade mais abundante de água. O solo da floresta é rica, né, riquíssimo em matéria orgânica superficial. Aqui nós temos 2 exemplos, tá? Que estão inclusive na apostila de vocês. Como são locais bem úmidos, né, nós temos uma biodiversidade bem grande, principalmente com relação aos anfíbios, tá? Micro-organismos em abundância. Aqui eu coloquei um exemplo, depois eu vou mandar videozinhos para vocês, gente, animações assim que mostrem mais imagens, fale mais, um pouquinho mais sobre as outras curiosidades, tá? Uma imagem aqui da floresta amazônica, tá lá na apostila, que não tá tão nítida, né? Mas vocês vão ver a vegetação aqui, folhas largas, né, grandes, conforme nós falamos. O próximo bioma lá da apostila de vocês, ainda na página 5, é a savana. Nós temos a savana africana e o cerrado brasileiro. E olha que legal, gente, aqui no nosso município nós temos o cerrado. Se você não conhece o cerrado ainda, gente, eu convido vocês a irem conhecer, tá? Na verdade, o objetivo era que a gente fosse até o cerrado, né? Em virtude de tudo isso que está acontecendo, a gente vai precisar adiar um pouquinho. Então, como nós não sabemos quando vamos, quando vocês tiverem a oportunidade de estarem indo, gente, é muito legal ter a sensação, né, de estar ali, conhecer e ver com os próprios olhos a fauna, a flora, né, enfim, a gente sabe da importância desse bioma. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nele agora, nesse momento, porque depois eu ter uma videoaula só sobre os biomas brasileiros, mas eu queria destacar isso para vocês aqui. E as características, né, desse bioma. A temperatura nesses ambientes é quente durante todo o ano. Apresenta 2 estações bem definidas, uma que é bem chuvosa e outra que é bem seca. A vegetação é formada por gramíneas, além de grupos de árvores e arbustos isolados, árvores com troncos retorcidos, casca grossa, tá? Quase sempre espinhosos. E dura, né, que resiste melhor ao período de seca. Plantas caducifólias, ou seja, plantas que perdem as folhas em determinada estação. Isso, inclusive, é uma estratégia de sobrevivência. Lembra que eu falei que em locais muito secos os vegetais têm que estar adaptados para evitar a perda da água? Esse tipo de vegetação tem essa adaptação, essas folhas que caem para evitar essa perda excessiva de água. Nesse caso, ao contrário da floresta pluvial tropical, as raízes das plantas são muito profundas. Inclusive, o cerrado é conhecido como floresta invertida, tá, gente? As raízes são muito maiores em relação ao próprio vegetal. Isso facilita a absorção de água, tá? Grandes herbívoros e espécies carnívoras são exemplos de animais encontrados nesse bioma. Na época de seca, na savana africana, muitas espécies, como por exemplo, elefantes, gnus, zebras, precisam migrar em busca de alimento e de água. E é abundante a quantidade de insetos, principalmente cupins e mosquitos, tá, gente? E aqui tem mais uma imagenzinha. Então, os elefantes aqui, né? Migrando aí num período de seca. Tá? Então, aqui nós temos uma outra imagem ali também, de uma vegetação, né, comum ali na região, que são os baobás, tá? E aí, pessoal, vou cancelar esse vídeo, vou fazer o vídeo parte 2. Só queria mostrar para vocês essa imagem. Tá? O vídeo fica longo, então fica difícil de carregar. Eu vou cancelar e daí eu começo um próximo vídeo. Ali no Fazendo Ciência, vocês podem fazer isso aqui na casa de vocês, tá? Inclusive para estar observando, gente, esse experimento. Com esse experimento, vocês vão conseguir perceber isso que eu estou falando sobre a perda d'água através da superfície das folhas pelos vegetais, tá? Então, se vocês têm quintal em casa, tem uma plantinha que seja na casa de vocês e um pacotinho transparente, vocês podem estar fazendo esse Fazendo Ciências. Caso você não consiga e não tenha essa disponibilidade para estar fazendo, vocês vão me chamar e aí eu vou ajudar vocês a responderem o Fazendo Ciência. Aqueles que puderem já podem estar fazendo essa atividade prática e aí respondendo as perguntas ali da conclusão que você tirou diante do que você observou, tá bom, pessoal? Vou focar aqui em mim agora. Então, eu vou cancelar esse vídeo, essa parte 1, e nós iremos iniciar agora a parte 2 do vídeo, tá bom?